Muito bem, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 20. Lucas 3, de 1 a 20. Está escrito: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Bom, eu quero falar então hoje, nesta noite, sobre o arauto do rei. João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Poderíamos chamá-lo de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e ele abre o Novo Testamento. João Batista foi elogiado por Jesus com uma referência muito distinta. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João, disse Jesus. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é apresentar-nos João Batista. E apresentar-nos o contexto onde ele foi levantado por Deus para ser o precursor do Redentor. E então, Lucas começa assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Acho que é da ciência de vocês que Tibério César sucede César Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Tibério César governa de 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. Portanto, nós estamos falando aqui que João Batista é levantado no ano 29 da era cristã. Aqui começa o seu ministério. Se você pergunta como é que está a política do Império Romano, porque parte do geral para o particular, do império para a província, a notícia é que o Império Romano está sendo governado por homens maus, perversos, sanguinários. Logo depois, sucede Tibério César Calígula, um dos mais perversos homens da história, sucedido por Cláudio.
depois sucedido por Nero, o homem que incendiou Roma e mandou matar Paulo e Pedro, sucedido por Vespasiano, que foi o camarada que inaugurou o Coliseu Romano, e no governo dele que Jerusalém é tomada, destruída e o templo incendiado e os judeus dispersos pelo mundo. Depois ele é sucedido por Tito Flávio e por Domiciano, que é o camarada que vai deportar o apóstolo João para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do Mar Egeu. Portanto, se você olhar o cenário político do império, é o pior possível, é o mais sombrio possível. Mas você pergunta, como é que estava a província de Israel quando João Batista foi levantado por Deus? E você prossegue na leitura no verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconice, e Lisânias tetrarca de Abilene. Tem algo muito estranho nesse verso. Por quê? Porque tem 4 nomes aí. 4 nomes. 3 deles são da família de Herodes, o Grande. Mas o primeiro nome da lista não é da família herodiana, é um governador romano. A grande pergunta é como é que Pôncio Pilatos veio parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Por que um dos tetrarcas não é mencionado aqui, que é o Arquelau, que era tetrarca da Judeia, onde está Jerusalém, conforme Mateus 2,22? Por que Arquelau saiu da lista e no lugar dele entrou Pôncio Pilatos? Bom, é preciso explicar isso para entender o texto. Eu acho que todos vocês já ouviram falar nesse rei chamado Herodes, o Grande. Foi o homem que construiu e embelezou e ampliou o templo de Jerusalém. Foi o homem que construiu a fortaleza de Massada. Foi o homem que construiu a fortaleza da Antônia. Foi um homem que tinha grande tino administrativo, mas era terrivelmente perverso. Casou-se 9 vezes, mandou matar boa parte dos familiares das suas mulheres, mandou matar a sua mulher predileta, Mariana, mandou matar seus filhos, mandou matar as crianças de Belém, na intenção de apanhar o Messias, que acabara de nascer em Belém da Judéia, e ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. O que é maravilhoso e traz descanso para a alma é que os poderosos deste mundo também morrem. Só o Rei dos Reis permanece no trono. E Herodes morreu. Quando ele morreu, ele tinha muitos outros filhos, mas o território dele, de Israel, foi dividido em 4 partes. Por isso nós chamamos de tetrarquias. E quem governa numa tetrarquia é um tetrarca. Então distribuiu da seguinte maneira: a Judéia ficou com Arquelau, a Galiléia ficou com Herodes Antipas, a região de Itureia e Traconice ficou com Filipe, e a região de Abilene ficou com Lisânias. Só que esse tetrarca da Judéia, o Arquelau, foi tão mau, tão perverso, tão cruel, que o próprio povo judeu pediu para Roma: tira esse indivíduo daqui, nós não aguentamos mais, ele é pior do que o pai dele. Roma, embora governasse a província de Israel, mas quem estava com a máquina administrativa na mão era a família herodiana. O que Roma faz? Depressa, saca o Arquelau, bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, mas aqui está um governador romano na província da Judéia. A pergunta que eu faço a vocês é: esse time aqui, do verso 1, que está governando, é gente boa? Homens maus, homens corruptos, homens violentos, homens iníquos, homens perversos. Se o cenário político do império é sombrio, o cenário político da província está pior ainda. Bom, mas você pode argumentar o seguinte: bom, já que a política está sem solução, quem sabe a religião seja o porto seguro do povo. Mas como é que estava a religião? Prossigamos com a leitura no verso 2. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ora, aqui já está algo estranho de novo.
porque só tinha um sumo sacerdote. Aqui tem dois. A religião está corrompida. O cargo de sumo sacerdote era da mais alta importância, porque o sumo sacerdote era o presidente do sinédrio. O sinédrio era composto de 71 membros, e o sumo sacerdote necessariamente era o presidente. O problema é que esse cargo era comprado a peso de ouro. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos em Israel, 18 pessoas ocuparam esse cargo, comprado a peso de ouro. O Anás é o sogro, tinha sido deposto. O Caifás é o genro. Porém, nos bastidores, quem mandava era o sogrão, o Anás. Então, um era o sacerdote de direito, o outro era o sacerdote de fato. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo para o governador foi Caifás. Ou seja, a política está ruim, a religião está pior ainda. Aí você pergunta, mas tem esperança num cenário desse? Tem saída no cenário desse? E a resposta é que Deus é especialista em agir na hora da crise. Quando você aposta que a solução não vem mais, Deus vira a mesa da história. Deus cria um fato novo. Porque é nessa conjuntura que está escrito o seguinte no verso 2: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Em outras palavras, tem 400 anos que não vem palavra de Deus. Tem 400 anos que tem silêncio profético. Tem 400 anos que ninguém escuta a palavra de Deus. Depois de 400 anos, 4 séculos, a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí você fica intrigado de novo, porque João é um cara estranho. Ele se veste de maneira estranha. Ele se alimenta de maneira estranha. Ele prega num lugar estranho no deserto. E o que acontece? Olha comigo o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, isso aqui não é uma informação, isso aqui é uma agenda. Esse camarada, ao receber a palavra de Deus, ele não prega intramuros. Ele sai, ele percorre, à semelhança dos profetas, de Jesus e dos apóstolos mais tarde. Eles têm uma agenda centrífuga e não centrípeta, para fora e não para dentro. Eles gastam mais a sola do sapato que o assento dos bancos. Agora, o que ele prega? Veja comigo, por favor, versículo 3: pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Alguém poderia dizer para João assim: ô João, tem muito tempo que o povo não escuta a palavra de Deus. Então você pega leve, você vai devagar, você começa dando leitinho, você prega uma mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos, porque se você pegar pesado, esse povo não aguenta. Só que João não era um profeta da conveniência, ele era um arauto do Rei dos Reis. Ele não era um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. Ele não prega para arrancar aplausos do auditório, ele prega para levar as pessoas ao arrependimento e à fé salvadora. E aí você vai perceber o seguinte, e outra pergunta a fazer: mas de onde ele tirou esse sermão? É da cabeça dele? Ele criou a mensagem? Ele é a origem da mensagem? E a resposta está no versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Quando esse cidadão começa a pregar, depois de 400 anos, ele abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazio não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora vejam vocês,
que João começa a pregar uma mensagem absolutamente revolucionária, porque a mensagem está aí, conforme está escrito no verso 4: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E o que significa isso? Os estudiosos afirmam, e eu acho que eles têm razão, que preparar o caminho do Senhor é exatamente pregar a mensagem do avivamento. Nós tivemos a oportunidade de, em 1991, visitar a missão Quassisabanto, na África do Sul. Ali aconteceu um dos maiores avivamentos do século passado, 1966. Ali cegos viram, ali coxos andaram, ali mortos ressuscitaram. Ali multidões se renderam a Cristo. Ali feiticeiros saíam correndo, chorando, sem que ninguém falasse com eles, com pressa para acertar a vida com Deus. E nós fomos lá ver o que Deus estava fazendo ali. E perguntamos ao pastor Erwin Stigen, que foi o homem que Deus usou naquele avivamento: o que é avivamento? E ele respondeu-nos: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Nós não produzimos avivamento, nós não agendamos avivamento, mas nós preparamos o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E avivamento nada mais é do que a manifestação gloriosa da presença de Deus no meio do seu povo. Esta mensagem produz resultados tão profundos que o versículo de número 5 vai nos mostrar isso. Primeiro, o vale vai ter que ser aterrado. Segundo, o monte outeiro vai ter que ser nivelado. Terceiro, os caminhos tortuosos vão ser retificados. Quarto, os caminhos escabrosos vão ser aplanados. É claro que ele não está falando de topografia. Ele não está falando que você precisa sair com um trator fazendo estradas. Ele está falando do coração humano. No nosso coração tem vales, tem depressões, tem cavernas, tem lugares escuros, tem coisas secretas, tem coisas que precisam ser aterradas. No nosso coração tem montes: vaidade, soberba, arrogância, altivez. O trator de Deus tem que passar e nivelar isso. No nosso coração tem caminho torto, tem vida dupla, tem hipocrisia, tem máscara, tem coisa que parece bonita, mas não é. No nosso coração tem caminhos escabrosos, e significa fora do lugar, fora da vontade de Deus, fora do projeto de Deus. Tudo isso tem que ser acertado, tudo isso tem que ser consertado, tem que existir uma reforma para depois haver um reavivamento. O resultado está aí no versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Onde há reforma, há reavivamento. Bom, me permita fazer uma outra abordagem. Quem é que está lá no deserto, ouvindo João Batista? E você vai ver comigo, no verso 7, ele fala de multidões. No verso 10, ele fala de multidões. No verso 12, ele fala de publicanos. No verso 14, ele fala de soldados. Por que eu quero trazer isso aqui à consideração dos meus irmãos? Porque hoje alguns estudiosos se acham especialistas em crescimento de igreja, dizem assim: você quer uma igreja relevante? Você quer ver a igreja crescer? Você precisa de uma igreja homogênea. E o que seria isso? Então imagine que alguém vai plantar uma igreja e ele pensa assim: eu quero plantar uma igreja num bairro onde as pessoas tenham recursos financeiros, porque eu quero uma igreja com um grande vigor financeiro para investir na obra missionária. Onde eu vou plantar essa igreja? Bom, vou plantar essa igreja então do lado de um condomínio de alto padrão, num bairro de classe média alta. Outro diz: não, eu quero plantar uma igreja para influenciar a classe pensadora, os formadores de opinião. Eu quero uma igreja com gente com capacidade de influenciar o meio acadêmico, o meio artístico, o meio científico. Eu quero gente com esse naipe. Onde eu vou plantar uma igreja então?
Bom, então eu vou plantar uma igreja ali do lado de uma grande universidade, de uma grande faculdade. Outros dizem, não, eu vou fazer o contrário. Eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe mais pobre da cidade. Eu quero alcançar o povão. Vou plantar essa igreja onde? Bom, vou plantar num bairro mais carente, numa favela, num bairro mais de periferia. Quando eu olho para a Bíblia, sabe o que eu vejo? Nada disso. Nada disso. Nada disso. A igreja de Deus, irmãos, é o único lugar do mundo, onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é um lugar do mundo, onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, ele carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não se olha a conta bancária, não se olha os diplomas da parede, não se olha os números da conta bancária. Na igreja de Deus todos somos iguais, nivelados no mesmo patamar. Agora, você pode perguntar, qual foi a mensagem que João pregou? Mensagem de avivamento, de arrependimento. Vejamos, em primeiro lugar, quais foram as ênfases dele? A primeira ênfase de João Batista está aí no versículo 7, o perigo mortal da hipocrisia. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. E eu fico escandalizado com João. Fico. Hoje tem 400 anos que ninguém prega. E o cara levando para pregar, o primeiro sermão chama o auditório dele de raça de víboras. Que negócio é esse? É muito tóxica essa palavra. É muito ácida. Por favor, não façam isso na igreja. Vai dar errado. Você vai ficar sozinho. Por que João Batista está fazendo isso? Você só consegue interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. E o que está lá em Mateus 3,7? Quando João vê essas multidões vindo, ele vê muitos fariseus e saduceus. Esses dois grupos, fariseus e saduceus, na origem deles, eram gente que queriam reforma e reavivamento. Eles queriam fazer uma frente à helenização da igreja, à secularização da igreja, mas com o tempo eles se perderam, mantendo a forma, mas perdendo a essência. Tornaram-se pessoas hipócritas. E esse time está vindo. E quando João vê esse time vindo, ele diz, raça de víboras. Por que falou isso? Porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras nas víboras foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. Segunda ênfase de João Batista, o perigo real do inferno, quando ele diz assim no verso 7 ainda, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado de novo com João Batista, porque tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar, e o cara prega o primeiro sermão e fala do inferno. Podia falar do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, o cara prega sobre o inferno. É chocante isso. Mas é melhor ouvir sobre o inferno que ir para o inferno. Terceira ênfase dele, o perigo do falso arrependimento, versículo 8, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Ou seja, não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Talvez essa ênfase é necessária hoje por uma razão muito simples. Todos vocês já estão ouvindo, já leram sobre isso certamente, aquilo que se chama hoje de hipergraça. Que de graça não tem nada. Porque a mensagem que justifica o pecado e não o pecador. É a mensagem das igrejas inclusivas que dizem para as pessoas assim, venha como você está e permaneça como você quiser. O evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a vida. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Quarta ênfase, o perigo da falsa confiança religiosa. Olha aí comigo o versículo 8. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Qual o problema aqui?
O problema aqui é que estão dizendo para João Batista assim: ô João Batista, alto lá, camarada. Você sabe quem nós somos? Eles estão dando carteirada no pregador. Eles estão dizendo assim: nós somos filhos do Abraão. Então não venha querer chamar a gente a atenção não, porque nós temos pedigree espiritual. Agora, os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. A última ênfase que João Batista traz na sua mensagem é o perigo da vida infrutífera. Veja comigo o versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Agora a pergunta é: tem resultado uma mensagem dessa? Em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, parte do auditório para o pregador. João Batista está pregando. E as multidões, ao ouvirem a sua mensagem, perguntam para ele: o que é que nós vamos fazer com esse sermão, João? E ele responde: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que é que João está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Veja se ele não é mão de vaca. Veja se ele não é pão duro. Veja se ele não é avarento. Veja se não é sovina. Crente tem o coração aberto. Crente tem o bolso aberto. Crente tem a casa aberta. Crente é generoso. Agora, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida ou roupa para os outros. Generosidade é evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Mas quem está lá escutando João? Estão lá os publicanos, versículo 12. E eles estão escutando João e eles perguntam: mestre, olha essa palavrinha aqui, meio de jogar confete. Mestre, e nós? Vamos fazer o quê? João Batista responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Vocês sabem que a Receita Federal no Império Romano não tinha os mesmos aparatos de hoje. E então o que Roma fazia? Contratava um cidadão que era chamado de publicano para recolher os impostos de uma determinada região, com o compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor devido, mas Roma não estava nem aí se ele cobrasse muito mais e embolsasse o resto da grana. Então os publicanos eram odiados, porque se enriqueciam ilicitamente, explorando o povo, impostos abusivos. João diz assim: você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele não explora os outros. Veja se ele não dá propina ou recebe propina para levar vantagem. Veja se não tem caixa 2 moral na vida dele. Veja se ele é confiável nos seus negócios. Irmão, tem muito crente hoje que dá cheque sem fundo, embora ninguém usa cheque mais, mas faz outras coisas erradas. Tem muito crente que compra sabendo que não vai pagar, e não paga mesmo. Tem muito crente enrolado hoje. A igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Agora veja bem que os soldados lá estavam também, versículo 14, os soldados perguntaram para João: João, e nós vamos fazer o quê? Que faremos? Ele respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que ele está falando? O que é isso? A ninguém maltrateis. Toda pessoa, irmãos, que está investido de autoridade, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja no poder judiciário, seja na polícia, seja na vida espiritual, ele tem uma posição de liderança, ele corre um grande risco de massacrar quem está debaixo da autoridade dele. Não maltrate as pessoas, porque elas estão debaixo da sua autoridade. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? É que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para ganhar propina. Em outras palavras, chegava o cobrador de imposto, dizia para o cidadão assim: ô fulano, vim te comunicar que esse ano você vai pagar tanto de imposto. O cara dava um suspiro,
Sim, mas eu não posso pagar isso tudo. Se eu pagar esse tudo de imposto, eu vou passar dificuldade na minha família. Pois é, mas você vai ter que pagar. É isso aí. E o cara não discutia, não ia embora. Chegava o soldado, falei, fulano, é isso mesmo, você vai pagar tanto. Mas eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano, numa província governada por Império Romano, é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz assim, contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não cria mecanismos de corrupção para desviar dinheiro para o bolso dele. Esse negócio de corrupção não existe mais no Brasil, já foi superado há muito tempo, né? Não é um problema que acontece mais na nossa geração. Mas eu acho que João Batista precisa voltar para o deserto, ou melhor, para as ruas, para as praças, para as avenidas. O Evangelho muda a vida, transforma o caráter. Me permita encerrar falando 3 coisas de João Batista. A primeira delas é a identidade desse cidadão. Porque as multidões, versículo de número 15, chegam para ele e cogitam, você não é o próprio Messias? E ele não engole a isca venenosa e diz, não senhor, sou não. Eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista nunca quis ocupar um lugar que não era dele. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz. Eu não sou a luz, eu mostro Jesus como a luz verdadeira. Eu não sou o cordeiro, eu falo que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu mostro Jesus como noivo. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho um lema, eu quero que ele cresça e que eu diminua. Então a primeira coisa que esse camarada tem é que ele reconhece o seu lugar e não quer tomar a glória que só pertence a Jesus, porque toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. A segunda coisa que me encanta em João Batista é que ele reconhece a sua total limitação. Eu batizo com água. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Entendamos isso, irmãos. Não importa quão conhecido, quão culto, quão eloquente seja um pregador. Seja Paulo, seja Pedro, seja João, seja este, seja aquele. Todo pregador é limitado. Ou seja, nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. O pastor, seja batizando por imersão, por efusão ou por aspersão, ele só pode usar água, mas só Jesus tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, o pão e o vinho, parti-los e distribuí-los, mas nenhum pastor tem o poder de aplicar as verdades espirituais ao coração das pessoas. Nós somos o quê? Limitados. Mas finalmente, João Batista é um homem corajoso. Porque veja comigo o verso 19 e 20. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda de, sobre todas, lançar João no cárcere. Então deixa eu só concluir dizendo o seguinte. Disse a princípio a vocês que o Herodes, o grande, o pai dele, tinha muitas mulheres, vários casamentos e muitos outros filhos. Um dos filhos de Herodes, morava em Roma, chamava-se Filipe. Primeiro, esse Filipe daí é o segundo. Esse Filipe I, que morava em Roma, era casado com Herodias, que era filha de Aristóbulo, um outro filho de Herodes. Portanto, Herodias era não só cunhada do Herodes Antipas, mas também sobrinha. O pecado dele foi de adultério e incesto. Então ele vai para Roma e se engraça com Herodias, com a cunhada e sobrinha. Ele era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus lá de Petra. E Herodias disse para ele assim, ô Herodes, Antipas, se você me prometer divorciar-se da sua mulher, eu largo o seu irmão, me caso com você e vou embora com você. O Herodes topou. E um dia, o Herodes Antipas desembarca na Galileia com a Herodias a tiracolo. O João Batista, que tinha cara de leão, não tinha medo de ninguém,
botou o dedo em riste na cara do Herodes Antipas e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo no vespeiro, ele sabia que seria perseguido por isso, como foi. Aliás, foi preso por causa disso. Até que um dia, no aniversário dele, deu uma festa, já estava bêbado, chama a filha de Herodias para dançar, ela desenvoltamente dança na presença dele, e ele, num ímpeto, num arroubo de emocionalismo inconsequente, diz: você pode me pedir o que quiser, eu dou um cheque em branco, você pega o que você quiser que eu dou tudo, se você precisar. Você quiser, até a metade do meu reino. A menina, tão maligna quanto a mãe, correu para mim e disse: mãe, o que é que eu peço? Eu estou com carta branca. Ela disse: peça a cabeça de João Batista num prato. Aí sai o carrasco, aqui da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira o João Batista da masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, 45, 50 graus todo dia, o maior homem dentre os nascidos de mulher, bota a cabeça dele num cepo e decepa a cabeça dele com a espada. E essa cabeça ensanguentada vem sendo levada até a Galileia, por ordem de um rei bêbado, por sugestão de uma mulher adúltera. E você sai dessa cena horrorizado, chocado, perplexo. Que tragédia, que fim triste, que fim inglório. Mas João Batista não pensava assim. João Batista preferia perder a cabeça do que perder a honra. Preferia morrer a transigir com o pecado. E ele entendia uma coisa: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu pergunto a vocês, para fechar: quem hoje bota o nome num filho de Herodes? Quem? Só um desavisado, ou um maluco. Mas João Batista, ainda que morto, continua falando, inspirando e motivando gente no mundo inteiro a andar com Deus. Que a vida desse homem nos inspire, que o exemplo dele nos motive. Que Deus levante novos Joões Batistas na nossa geração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.